Fala família, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí pessoal, corre aí, já deixa seu like, muito importante, beleza? Dessa maneira o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, o vídeo é top, vai estar entregando para mais pessoas aí também, beleza? E se você já é inscrito, só tem que agradecer sempre, você tá sempre aqui participando comigo. E às vezes se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário embaixo, qual a dúvida, tá? Que dessa maneira, às vezes eu posso estar criando um outro tipo de conteúdo, né? E aí sim, às vezes eu tá tirando a sua dúvida aí. Beleza, galera? Então vamos lá. Tô fazendo esse conteúdo, pessoal. Vou fazer o vídeo, né? De várias partes aí. Sobre cortes de frequência. Eu vou fazer separadamente para não ter dúvida, tá? Fazer bem passo a passo para vocês entenderem melhor, tá bom? Vou começar falando de alto-falante de 18 polegadas. Depois vai ter outro vídeo de 15. Depois de 12 polegadas. E depois eu vou fazer um conteúdo específico para médio grave. Então, se você tem algum amigo que tem aquela dúvida, né? Qual corte de frequência é melhor deixar para o alto-falante de 18? Eu vou dar algumas dicas, exemplos de alto-falante de 18 polegadas aí. Beleza? E vou estar dando o meu conselho, né? Qual o corte de frequência ideal nos alinhamentos que eu venho fazendo, esse tipo de alto-falantes, qual o tipo de corte de frequência deixar para eles, beleza? Então, bora lá começar mais um vídeo da Pessoal de Alinhamentos. Tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas depois que você assistir o vídeo até o final, viu? Beleza? Fique até o final com a gente, beleza, galera? Então vamos lá, começando mais um vídeo da Pessoal de Alinhamentos, hein? Olha, galera, começando aí o vídeo parte 1, né? Que resolvi fazer vídeos várias etapas, porque senão ia ficar muito comprido. Às vezes você somente quer ver o alto-falante de 18 e já tá aqui o vídeo já completinho, pronto para você, né? Agora se eu começo a fazer um vídeo tudo, né? De 12 polegadas, de 15, de 18, aí você às vezes passando o vídeo assim, às vezes não vai ficar legal e interessante, tá? Então eu resolvi fazer dessa maneira pra já solucionar o problema da pessoa. Se é alto-falante de 18, já vai no vídeo lá, corre, né? Se é de 12, então vamos lá. Beleza, pessoal? Eu tô fazendo esse conteúdo porque muitos inscritos lá no meu canal, lá do Instagram também, se você não segue a gente lá, já segue, pessoal, é @pessoal de Pro Alinhamentos. Lá, direto eu tô postando vários conteúdos lá, muito interessante, beleza? Dia a dia. Então, resolvi fazer para vocês esse tipo de conteúdo, porque eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre corte de frequência. Qual filtro utilizar? A atenuação Butterworth, a Linked Relay, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, tá bom? De qual a maneira de você extrair o máximo de rendimento do seu sistema. Lógico que o primeiro passo de tudo, pessoal, é você saber o ponto de crossover da sua caixa, né? Muito importante isso. Eu disse, pessoal, é muito importante você saber, né? O ponto de crossover da sua caixa. Por quê? É o primeiro passo para você já saber qual corte se utilizar, né, da forma correta. Antes de eu falar, né, qual os exemplos de alto-falantes, corte de frequência, o primeiro passo, pessoal, antes de você montar um som, tudo, eu sempre falo pro pessoal, você tem que determinar qual o estilo de grave que você procura. Ainda mais alto-falante de 18 polegadas, que é um grave, busca as frequências mais baixas, né, mas também tem alguns graves de 18 que determina um grave um pouco mais de ataque, certo? Se você curte um alto-falante estilo aí, frequências mais baixas, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do Tornado. O velho de guerra, Tornado 2200 de 18 polegadas, um baita de um produto. Quem curte aquele subgrave intenso, quem curte as músicas do Hungria, Tribo da Periferia, as músicas hip hop, né? Tem um grave absurdo, né, pessoal? Fica aquele grave forte, né? Aquele subgrave top, tá? Então, vou começar a falar para vocês, né, do Tornado, depois eu vou falar do Vulcano, vou falar do Tarsh Bass 3K, SDS 2.7, que vai ter mais ou menos as características de cada um, beleza? Eu peguei aqui já o meu processador de áudio, ele é o 2436, certo? Para ficar mais fácil, eu vou utilizar esse monitor aqui, tá? Eu conectei lá já no processador, e dessa maneira fica mais fácil estar mostrando para vocês, né? Porque como ele é Bluetooth, né, pessoal? Senão eu tinha que pegar um outro celular mostrando para vocês aí em cima de outro celular, tá? Então eu tenho um monitor aqui, vou mostrar para vocês como deixar, né, a regulagem
de cada alto-falante aí, beleza? Então bora lá. Tem o 2436, por exemplo, ó. Conecta aqui, ó, no processador, o monitor aí, ó. E você utiliza aí tranquilamente, beleza? Então vamos lá. Vou ligar aqui para vocês o sistema aqui. Vamos lá. Ligou aí. Então bora lá. Pessoal, vou mostrar para vocês como que faz aqui, tá? Então é fácil, simples, prático isso aqui, pessoal. Vamos lá, então áudio. Vamos entrar aqui em função crossover. Vamos lá. Falando do tornado de 18 polegadas, beleza, pessoal? Lógico que depende de projeto de caixa, tudo específico. Mas vamos lá. Suponha que ele seja uma caixa, uma sintonia aí de 45 Hz. Tá, ela vai responder, beleza? Às vezes a sintonia tá um pouquinho mais alta, 50, 55, tá? Quis dizer que o corte inicial dela, lá, o projetista fez, por exemplo, ele recomendou em 45 Hz. Você colocar em 45 Hz aqui, tá? Por exemplo, aqui eu particularmente gosto de utilizar o filtro que o BT24, certo? Muita gente aqui utiliza BT48, porém aqui não tem, nesse processador ele não tem, ele vai ter 36, tá? Então, galera, se estiver excursionando, ó, a ideia é boa, tá, pessoal? Se você pegar um projeto de caixa, às vezes não é específico para o alto-falante, e você tem que corrigir esse problema, tá excursionando muito o alto-falante, você pega e sobe aqui a atenuação, ó, tá? Se tiver 48, eu coloco 48. Eu vejo muita gente colocando em 48 aqui, mas a sonoridade eu acho que não fica agradável. Eu particularmente gosto em BT24, tá? No inicial aqui. E então, qual que é o LPF, o final do tornado, por exemplo? Eu particularmente, pessoal, gosto de utilizar LT 150, BT24. Por quê? Por que você não aumenta mais, Paulinho? Pela questão do estilo de grave que ele proporciona. Se você acabar colocando aqui, por exemplo, um LPF um pouco mais alto, 160, 170, assim por diante, eu percebo que o tornado, por exemplo, ele perde um pouco a característica daquele subgrave bonito. Tá? Então o tornado é dessa maneira. Ah, você pode utilizar também tranquilamente em 50 Hz aqui também, tá? 45 a 50 vai ficar top o tornado. Tarsh Bass. Tarsh Bass eu particularmente gosto de utilizar ele aqui, ó. Ou 50, dependendo do estilo, tá? Ou utilizar ele em 55 Hz. Por quê, pessoal? O Tarsh Bass, se você requer um cuidado maior pela questão da borda ser um pouco mais frágil, às vezes a caixa não ser ideal, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Às vezes ele pode rasgar a borda. Então um corte inicial legal de 18 polegadas, pode utilizar de 50 a 55, porque ele tem um estilo de grave diferente do tornado. Ele já é um grave mais de ataque, certo? Então você pode utilizar de 50 a 55. O LPF, você pode utilizar ele aqui, o Tarsh Bass, tranquilamente você pode utilizar ele em 160. Às vezes até em 170 ele fica legal, tá, pessoal? Aí vai depender muito do médio grave, né? Se você tiver médio grave, beleza. Às vezes, o teu médio responde 160, começa 160. Eu tenho um médio de 12, ele responde legal em 150, vai em 150, entendeu? Mas o Tarsh ele fica legal até uns 160, 170 também, tá? E aqui o BT24 também eu utilizo dessa maneira. E são as dicas dos alinhamentos que eu venho fazendo e tenho resultados, tá, pessoal? O Vulcano, por exemplo, o Vulcano, ele tem uma pegada um pouco parecida com o Tornado, mas um pouco um grave mais firme, tá? Então o Tornado eu particularmente gosto de utilizar ele aqui em 50 Hz, certo? E terminando ele em 160, caso tiver um médio grave também, tá, pessoal? 160 fica ideal o Vulcano. Paulinho, eu tenho SDS 2.7 de 18, qual corte de frequência utilizar? SDS 2.7, pessoal, vamos lá. Geralmente SDS, ele fica legal. Ele é um grave bem mistão, você também pode trabalhar ele em 50 tranquilamente. Mas ele fica legal 55. Às vezes até vejo pessoal colocando em 60, mas eu acho que já perde a característica de 18 polegadas, né? A gente tá falando de 18 polegadas. Então o SDS pode trabalhar ele em 50 ou 55, beleza? LPF dele, pessoal, você não tem um médio grave. Até quanto eu posso aumentar o grave de 18 polegadas com SDS?
Galera, já fiz alinhamento de som sem médio grave com falante de 18 SDS e tranquilamente ele sobe, pessoal. Por ser um falante mais versátil, ele consegue subir legal, tá? Às vezes 190, fica muito legal ele, tá? Lógico que o ideal seria você tivesse um médio grave também. Porém, você não tiver o médio grave, pode utilizar ele em 190 ou às vezes até mesmo até 200. Beleza? Acima disso, você já não vai ter uma característica legal de 18 polegadas, né? Vai ficar uma sonoridade, não vai ficar muito agradável, beleza? Ah, se eu tenho médio grave, Paulinho, o SDS você trabalha, dá para trabalhar ele de 170, 180, tranquilamente, até 160 também. Aí vai depender do médio grave que você vai ter. O SDS já é diferente do Target, pessoal. O SDS, pelo tipo de bobina dele que é diferente, né, o formato, tudo como ele foi projetado, ele consegue responder um pouco, ele consegue ter um pouco mais de voz comparado com o Target. O Target é um grave mais cheio, né? O SDS já é um grave mais misto e você consegue trabalhar uma frequência maior, beleza? Lembrando, lógico, né, que cada falante tem sua característica, tem que respeitar sempre. Não adianta pegar um SDS de 18, por exemplo, e subir até 250 Hz. Por exemplo, aqui. Subir ele até 250. O que vai acontecer, pessoal? Você vai forçar muito o alto-falante, algo às vezes que ele nem responda, ainda mais por ele ser de 18 polegadas, que o propósito dele é trabalhar a frequência mais baixa. Então, você vai estar forçando o alto-falante, vai esquentar ele, e às vezes o teu amplificador vai vir prematuramente o clipe. Porque você está com a frequência, um range maior, tá? Se você trabalhar com um range menor de frequência aqui, por exemplo, até um 180, 50, 180, você já estreita mais o range de frequência, certo? E dessa maneira você consegue aplicar mais potência e, consequentemente, seu alto-falante ele vai suportar tranquilamente, sem você ter problemas. Beleza, pessoal? Então, não tem muito para fugir, né? Os cortes de frequências ideais de 18 polegadas é mais ou menos isso, tá? No próximo vídeo eu vou estar falando de 15 polegadas, dar um exemplo para vocês, tudo certinho, passo a passo, tá? Pessoal, não tem muito o que se explanar. Alto-falante de 18, por ele ter um cone grande, né, pessoal? Então ele vai proporcionar frequências mais baixas. Então não tem o porquê você pegar um grave aí de 18, colocar uma frequência aí de 65 Hz, um BT48, por exemplo, para ele tocar grave seco. Se tem outros tipos de alto-falante que pode trabalhar dessa maneira, tá? Então tem que respeitar sempre cada alto-falante no qual ele foi desenvolvido, foi projetado, beleza? Então, alto-falante de 18, mais ou menos essas características aí. Tem o Target, o Shiver, Vulcano, bem parecidos as regulagens aí. O Tornado, por ele proporcionar uma frequência mais baixa, você consegue trabalhar um pouquinho mais baixo. Lógico que vai depender da caixa também, beleza? O SDS, por exemplo, ele consegue ter um range maior comparado, por exemplo, com o Target, pelo qual motivo que eu expliquei para vocês aí, beleza? Então não temos o que explanar. O Hard Power também, tá, pessoal? De 18 polegadas tem essa característica também. O Taramps, o Thunder, né? Qual é o alto-falante mais? Tem o Shiver, né? O Shiver ele é bem parecido, o estilo um pouco com o Vulcano, mas um pouco mais firme, né? Porém, o corte de frequência também vai ser mais ou menos isso, 50, 55. Você vai encontrar o melhor ponto aí na determinada caixa, né, pessoal? E o final, tem que sempre respeitar o ponto de crossover se você não tiver a forma de estar fazendo alinhamento de som. Porque às vezes você quer fazer uma sobreposição de vias e você pode ter problema com cancelamento, tá? Do grave quando termina e com o médio quando começa pode ter problema de cancelamento, beleza? Agora uma dica extra, quando você estiver regulando o seu sistema, vou dar uma dica top para vocês aí. Quando você está lá regulando o seu som, alto-falante de 18, a caixa às vezes não foi projetada, você coloca um corte de frequência de 50 Hz, BT24. Você vê que o alto-falante ele está excursionando muito. O que fazer? Coloque 55, BT24, analisa, ele diminui um pouco, porém parece que está ainda bem desgovernado. Aí, no caso, não tem o que fazer, infelizmente tem que colocar em 48, aí você vai ver que ele vai dar uma travada legal. Porém, a sonoridade não vai ficar tão agradável como, por exemplo, 24. Eu, particularmente, gosto de utilizar BT24.
você vai ter aquele grave mais nítido, né? Um grave mais gostoso de escutar. LPF. Como deixar da melhor forma o grave, você buscar o melhor ponto do grave no final. Por exemplo, o Target BS 3K. Você sabe que o grave Target é aquele grave agressivo, né? Você coloca em 140, começa, você vê que o grave tá cheio, porém não tá dando aquele ataque final. 150 você vai vendo, vai abrindo. 160 já teve aquele grave mais de ataque, você percebeu. 170, o grave de ataque aumentou, porém você percebe algo a mais no sistema, parece que não fica agradável a sonoridade. Talvez naquele tipo de caixa não ficou legal. Abaixo para 160, agora sim. Então você tem que sempre respeitar todos esses pontos de crossover. Vai escutando, vai analisando, vai jogando essas dicas que eu falei para vocês aí, que eu tenho certeza que vocês aos poucos, tá? Com a percepção audível aí, tá? Você vai analisar perfeitamente, deixar seu sistema aí top daquele jeito, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, só me mandar deixar no comentário, ou entre em contato comigo lá no Instagram, manda no direct, eu vou estar respondendo a todos vocês, beleza? Quero agradecer a todos que ficarem até o final. Espero que o vídeo tenha tirado algumas dúvidas de vocês, beleza? Então eu estou à disposição de cada um de vocês. Então o vídeo na parte 2, no caso, vai ser específico para alto-falantes de 15 polegadas. Beleza, família? Só tenho que agradecer a cada um de vocês. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, galera. Já deixe seu like, tenho certeza que esse vídeo foi top, vai ajudar muita gente aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus. Tamo junto, hein?